A paz de Cristo esteja com todos vocês que estão aqui na igreja e os amados irmãos e amigos que estão nos ouvindo. Aleluia. Nós queremos transmitir nesta noite o culto da igreja, através da igreja Plenitude do Senhor. Vamos fazer leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 23, a partir dos versículos 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez comparecemos na Tua santa e augusta presença, Senhor, pois queremos, ó Deus, que o Senhor fale, que não seja, Senhor, simplesmente o homem, mas que Teu Espírito Santo, aquele que inspirou esta palavra, possa também falar aos nossos corações sobre a vontade de Deus, pois assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o grandíssimo e santo nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é da perspectiva da cruz de Cristo. Da perspectiva da cruz de Cristo. Para resumir mais, vamos nos ater a dois versículos. E disse a Jesus, o correto. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, meus queridos irmãos, nós queremos nesta noite destacar a visão daqueles que estavam crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus, pela perspectiva da morte e da vida. Em outras palavras, qual o ponto de vista deles sobre a cruz? Qual a nossa perspectiva sobre a cruz de Cristo? Porque, irmão, um dos malfeitores reconheceu que estava na mesma condenação que o outro, que blasfemava, mas na perspectiva dele, no pensamento dele, na razão dele, no entendimento dele, Jesus era inocente. Jesus não merecia estar ali. Ele reconheceu essa importância e deu importância a Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, a morte pode ser igual para todas as pessoas, mas o destino final é que faz a diferença.
Lá em Gênesis 2, versículo 7, e depois em Eclesiastes 12, e também versículo 7, está escrito: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Primeiro versículo, Deus soprou o fôlego de vida. E no segundo versículo diz: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12 e versículo 7. Na primeira explicação de Gênesis 2 e 7, o Senhor Deus foi quem formou o homem dos elementos naturais da terra, do barro, e depois ele soprou. E o homem recebeu de Deus o fôlego de vida, e não somente o fôlego de vida, mas a alma, né? O espírito, que deu vida ao corpo, e que se liga, né, com o corpo. Corpo e alma se ligam. Mas no momento da morte se separa. O homem volta de forma natural a compor a terra. Mas o espírito que foi dado por Deus volta para Deus. A parte imaterial do homem volta para Deus, porque foi Ele que deu. Só nesses dois versículos prova que mesmo a morte física sendo igual para todos, o homem foi criação especial de Deus. E que, sabendo disso, irmão, podemos refletir que mesmo a morte física, biologicamente falando, dizem os entendidos, que o ser humano ao nascer, ele já começa a morrer. Porque as suas células vão se renovando e vamos perdendo células, né? Que vai, a cada vez mais nós vamos perdendo, até chegar à morte. Mas também a morte espiritual, ela começa quando se rejeita a Jesus Cristo. Ela já começa para o homem, a morte espiritual. Aleluia. A rejeição de Jesus. Quando se rejeita Jesus, o homem já começa a morrer espiritualmente, até que ele seja despertado pela sua fé em Deus, em Jesus, e receba a nova vida de Deus. Mas o interessante é que, ao nascer de novo, pelo Espírito, espiritualmente falando, na pessoa bendita de Jesus, através do arrependimento sincero, o próprio Cristo é quem nos introduz na vida. Aleluia. E, por outro lado, já que começamos a morrer quando nascemos, e quando nascemos de novo é o contrário, nós começamos a viver. Aleluia, que bênção, né? E ao nascer de novo, já começa a viver na perspectiva da eternidade com Jesus Cristo.
Aleluia. Então, para a morte que veio com o pecado, como consequência do pecado, e que todos os homens estão destinados a morrerem, a Bíblia Sagrada nos apresenta a esperança de vida eterna, porque Deus não nos fez simplesmente para viver alguns anos sobre a terra e depois acabar em nada. O projeto de Deus para nós ultrapassa os limites da nossa compreensão, os limites humanos. Essa é a certeza da palavra de Deus, porque Jesus garantiu para uma das irmãs de Lázaro, lá em João capítulo 11, versículo 26, versículo 25 e 26, Jesus disse, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Aí depois Jesus pergunta, você crê nisto? Então foi isso que Jesus disse, consolando as irmãs de Lázaro, sobre isso, sobre a certeza da eternidade, sobre a certeza que a vida não se acaba para aquele que crê, mas que ela continua com Deus. Aleluia. Mas aquele homem crucificado, a qual a tradição dá um nome a eles, né? Chamam de Dimas e o outro Gestos, ou Gestas. E dizem até que o ladrão bom estava do lado direito, né? E que aquele outro, mais ou menos, estava do lado esquerdo, né? Então ele disse, aquele homem crucificado, ele teve a oportunidade de dizer, aleluia, aproveitou-se, era a única oportunidade que ele tinha na vida, né? Aleluia, lembra-se de mim, quando entrares no teu reino. Então ele aproveitou a oportunidade, que era a última que ele tinha. E ninguém sabe como foi a vida daquelas duas pessoas que estavam na cruz ao lado de Jesus. Como foi a família deles, como eles foram criados. Porque mesmo a gente não sabendo, mas a gente sabe de nós. Cada um sabe de si, qual a sua história. Como você chegou a determinado lugar, a determinado lugar no momento da sua história, da sua vida. E se você está satisfeito ou não, se você quer mudar ou não, mas existe esperança, né? Glória a Deus. Então, só para você perceber que a cruz de Cristo, ela pode se tornar instrumento de morte ou instrumento de vida. Depende do seu olhar, da sua perspectiva, do seu modo de ver, do seu modo de entender. Mas se você não entende ainda, está em dúvida, ouça com atenção a palavra de Deus. Leia o texto sagrado e procure alimentar sua fé com esta esperança. Louvado seja
o Deus de eterna misericórdia. Então a cruz se torna um instrumento de bênção ou de maldição, depende. Depende do nosso olhar. E nós vamos ver isso através desses dois homens que estavam crucificados. É a partir deste entendimento desta palavra que a gente terá uma ideia melhor a partir da palavra de Deus. Porque diz assim: é claro que se você olhar da perspectiva da morte, se a morte está para cá, ou se você olhar da perspectiva da vida, se você olhar para o outro lado, da perspectiva da vida ou da perspectiva da morte. Então, se pelo outro lado, é claro que se você olhar da perspectiva da morte, verá o seu final até mesmo, e terminará a sua vida terrena sem esperança nenhuma. Quer dizer, se você olhar da perspectiva da morte, você não terá um futuro, uma esperança garantida. Sua esperança terminará ali mesmo, porque ela não será alimentada com a esperança de Jesus Cristo. Mas tem um porém: se pelo lado da vida olhares, verás o início de uma nova oportunidade que não pode ser desperdiçada, que é o viver para sempre, feliz, contemplando a majestade do Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Dizem que vida que termina é vida que segue, né? Mas seguir a Jesus já traz os seus próprios problemas de sofrimento. Meus irmãos sabem por quê. Mas esses sofrimentos terminarão um dia com a morte. Mas por outro lado, se iniciará com a vida eterna. E esta vida eterna será sem sofrimento. Então, é Deus que cuida de cada um de nós neste mundo. Mas temos que passar pelo sofrimento, porque Jesus passou pelo sofrimento, e aqueles que seguiram a Jesus passaram por sofrimentos. E que os sofrimentos eles só vêm melhorar a nossa fé, a nossa perspectiva. Esse sofrimento de seguir a Jesus só vem nos edificar, nos fazer crescer, melhorar o nosso comportamento. Aleluia. Então a morte daqueles que seguem a Jesus, daqueles que olham pela perspectiva da cruz de Cristo com esperança, é vantajosa. Se bem, irmãos, que podemos dizer para vocês que não adianta se sentir vazio neste mundo. Não é preciso até. Você não precisa se sentir vazio, sem esperança, já que não foi só a cruz que ficou vazio, o túmulo de Jesus ficou vazio, mas o seu coração não precisa ficar vazio. É esta a palavra que queremos transmitir para você. Vazio de esperança. O nosso coração não pode ficar vazio de esperança.
ele tem que ser ocupado para que tenha sentido a obra de Deus em nossas vidas. Se glória a Deus. O que eu estava dizendo é que se o sepulcro de Jesus ficou vazio, o sepulcro dos crentes também ficarão vazio. Amém? Com esperança acreditamos e com esperança viveu. Jesus Cristo nos deu certeza pela sua morte e também pela sua ressurreição. E também quando ele disse para aquele malfeitor: hoje estarás comigo no paraíso. As coisas concernentes à salvação sempre são para hoje e nunca para ontem, nem para o futuro. É hoje. É hoje que Cristo quer mudar tua vida. Então Jesus vai voltar. Ele vai arrebatar o seu povo. E os sepulcros de quem tiver falecido em Jesus, crendo em Jesus, vão ficar vazios. E aqueles que estiverem ainda vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Pode ser, meu amado irmão, que você tenha visto a cruz de Cristo com olhares diferentes. Mas pode ser que não corresponda à totalidade do Evangelho, a certeza do Evangelho de Jesus. Então isso acontece quando você vê a cruz somente de um modo da maldição, do lado da morte. Quando você olha para a cruz e vê só morte, vê maldição, punição, dor e sofrimento, mas não vê esperança, né? Quando você olha para Jesus, quando você olha para aquele que está pregando o Evangelho e acha que não é verdade, você muitas vezes diz: mas eu não tenho certeza, porque ninguém que tenha morrido voltou para dizer. E mesmo assim, Jesus não iria deixar. Depois nós vamos ver que na parábola do rico e Lázaro, a gente vê essa condição. Mas por enquanto vamos meditar que o malfeitor ao lado de Jesus, o do lado esquerdo, não quis sofrer nem um pouquinho por Jesus. Ele já estava sofrendo, mas ele não quis sofrer por Jesus. O que é que ele queria? Ele só queria mesmo era descer da cruz. O descer da cruz significaria um retrocesso e não a esperança, não a salvação, porque ele iria voltar ao passado de sua vida, ao passado vergonhoso de sua vida. Mas reparem que o outro que estava do outro lado teve tempo suficiente. Ele teve sua vida suficiente para poder estar ao lado de Jesus na cruz, para poder se expressar diante de Jesus, para poder reconhecer agora
que Jesus era inocente, que ele era pecador e que ele estava ali por causa dos seus feitos e que ele estava ali, era justo que ele estivesse ali na cruz. Mas Jesus nenhum mal fez. Jesus estava ali por causa dos nossos pecados. É verdade que houve uma trama para que Jesus fosse crucificado, mas essa trama envolvia a vontade de Deus, porque Cristo Jesus já tinha se entregado por nós. Ele teria realmente que morrer, mas ai daquele que estava crucificando Jesus, daqueles que estavam maltratando Jesus. Mas veja bem, muita gente se angustia porque está envelhecendo. Mas mesmo assim, existe tanta coisa boa, saudável que se pode fazer na velhice, né? E ainda mais com Jesus na vida. A maioria das pessoas que aceitam Jesus, mesmo em velhice, elas se sentem melhor do que muitas pessoas novas estão se sentindo no mundo, acabadas, doentes, sem esperança, sem objetivo na vida, sofrendo, envelhecendo antes do tempo. Enquanto nós, mesmo perdendo células, estamos renovando as nossas células espirituais. Aleluia. Isso é que importa. Aleluia. Aleluia. Ser renovado por Deus, nos tornando um novo homem pela cruz de Cristo. E também não adianta querer fugir da vida por causa dos sofrimentos, porque está ouvindo vozes. Ouça e medite que essa voz não é de Deus. Vozes que nos levam a pecar, vozes que levam a pessoa a fazer coisas erradas, coisas que não agradam a Deus, coisas que ferem o homem, o próximo. São coisas que não vêm de Deus, são coisas diabólicas, para evitar a morte. Não é o meio ideal para se evitar o sofrimento. E até seria, se depois da morte não houvesse esperança, vida. Mas Deus nos fez para a eternidade. Deus não nos fez para perecer. Deus nos fez para que vivêssemos eternamente. Então aquilo que Deus colocou e que o pecado tirou, Deus quer colocar novamente, nos dando abundância de vida. E antecipar a morte não é o alívio requerido. Ore a esse respeito e divulgue a palavra de Deus. Procure compartilhar a salvação de Deus com aquele que está distanciado, porque poderá ser a última oportunidade dele ouvir de você que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo, ele veio porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Em todo caso, meus queridos irmãos, a Bíblia está repleta de palavras consoladoras para a nossa vida presente e também para a nossa vida futura. Como a que Paulo
como as que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 5, 3 e 4, onde ele nos dá a entender que a vida, ou seja, que a morte, a nossa vida será absolvida, a nossa vida de morte será absolvida pela vida. Então a vida é quem vai dominar, a vida é quem vai nos livrar, a vida é quem vai nos deixar não mais morrer. Então Paulo nos dá essa certeza, porque é o Espírito Santo de Deus que revela a sua palavra. E isso vai acontecer de forma definitiva quando da ressurreição dos mortos, no mesmo momento da vinda de Jesus, acontecerá esse grande e glorioso milagre, o da transformação. E é o que nós devemos fazer nesse momento. A palavra de Deus nos recomenda olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia. Então este exemplo de Jesus, que embora os sofrimentos trazidos pelo pecado nos afete nesta vida, porém há uma certeza que na outra vida não haverá mais esses tipos de sofrimento. E ora, amigos, só passamos por esta vida uma vez. Não vamos desperdiçar a nossa vida com a nossa rebeldia a Deus e a todos. Isso é o que se entende daqueles homens que estavam crucificados. Talvez por causa da rebeldia. Talvez porque não se dava bem em família. Também porque não aceitavam a escravidão que era imposta pelo governo romano. E ninguém fazia nada. Poucas pessoas queriam fazer as coisas por conta própria. E Jesus não veio para Israel, para que Israel fosse libertado do poder romano. Jesus veio para salvar vidas, preparar vidas para o reino de Deus. E a primeira coisa que Deus queria era libertar o homem dos seus pecados. Porque se o homem não se liberta dos seus pecados, ele não serve para outra vida. Não adianta formar uma comunidade em qualquer parte isolada, se o homem não se liberta dos seus pecados. Então, as mesmas mazelas vão retornar com o passar do tempo. As mesmas brigas, intrigas e mortes e sofrimentos, ambição, tudo retorna. Então Deus, em Jesus, quis que o homem seja liberto para pertencer ao reino de Deus, para uma nova jornada de vida. Alguns aqui na terra e outros no céu.
Porque mais cedo ou mais tarde, a nossa última oportunidade chegará. Mas talvez não seja assim como aquele homem que estava na cruz ao lado de Jesus, que estava consciente e pôde discernir que ali era a última oportunidade que ele tinha. E ele voltou-se para Jesus. Porque realmente Jesus é o autor da salvação. A salvação pertence só a Ele. Só Ele é que tem o poder. E além do mais, nós fomos chamados para viver uma vida de amor com Deus e com o próximo. Porque Jesus disse lá no seu Evangelho, em Mateus 22, 37 a 39, falando sobre o mandamento de Deus. Jesus respondeu: amem o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu coração, do seu entendimento, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você deve adorar a Deus, amar a Deus. E Jesus disse que este é o grande e o primeiro mandamento, e o outro semelhante é o segundo. Semelhante a este é: ame a seu próximo como você ama a si mesmo. Temos aqui 3 implicações: o de amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Mas tudo começa com o amar a si mesmo. Como podemos amar a nós mesmos sem correr o risco de cometer idolatria, sem cometer o erro do egoísmo, sem nos deixar levar pelo egoísmo de amar a nós mesmos e rejeitar os outros? Mas de um modo simples, só podemos amar os outros e a Deus se nos amarmos a nós mesmos, se valorizarmos a vida que Deus nos deu e compartilhar da nossa alegria com as demais pessoas. Desta forma estaremos amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Contudo, o que foi exposto sob a perspectiva da cruz de Cristo, o seu coração nunca mais ficará vazio de esperança se você olhar para Jesus e reconhecer que é pecador e arrependido, crer na promessa de Deus. Você terá também à sua disposição o paraíso de Deus. Esse paraíso de Deus é no céu. O paraíso que Jesus promete é semelhante, na terra era semelhante ao paraíso, aquele jardim muito bonito que os reis da terra tinham antigamente. Muitos ainda o têm hoje. Aquele lugar muito bonito, cheio de árvores, refrigerado pelas nascentes, pela água corrente. E só quem podia participar daquele jardim era o rei e sua família, praticamente. E Jesus está prometendo um jardim, um paraíso que é no céu. Muitos prometem um paraíso aqui na terra, e outros pode até ser que queiram vender alguma coisa no céu, mas tudo que é de Deus não se precisa comprar, porque Jesus já pagou o preço. Se tiver de pagar alguma coisa, é o nosso próprio sofrimento, por amor a Deus. Mas nada devemos pagar por aquilo que Deus nos deu de graça. Não é para se negociar, não é para se comprar.
mas para se usufruir. E você pode, como todo cristão pode, usufruir dessa bênção de Deus. E você observou no capítulo 23 que havia muitas vozes ao redor da cruz. Eram autoridades, os soldados, as pessoas que passavam balançando a cabeça negativamente, blasfemavam de Jesus. Diziam: ele não disse que é Deus, ele não disse que é rei, por que ele não desce da cruz para que nós acreditamos nele? Mas aquele malfeitor, ele resolveu acreditar em Jesus, Jesus estando na cruz, em pior sofrimento, em momento de morte. O que se deveria esperar de uma pessoa que está morrendo? Que garantias teríamos num rei que está morrendo? Mas Jesus não estava morrendo como morrem as pessoas. Jesus estava morrendo para nos salvar. E porque Ele iria ressuscitar, nos dando essa certeza do grande amor de Deus. Então aquele homem que foi salvo, que apelou para Jesus, ele não deu ouvido às vozes contrárias. É claro que aos lados de Jesus também estavam Maria, as mulheres e alguns conhecidos de Jesus, que não arredaram o pé, que assistiram, que viram a crucificação, que choraram. Mas mesmo antes, Jesus já tinha consolado aquelas mulheres. Não choreis por mim, chorei pelos vossos filhos. Chorais pelos vossos filhos. Porque Jesus sabia que viria uma grande tribulação depois daqueles dias. Uns 40 anos depois, houve uma grande tribulação, um grande sofrimento para as mulheres grávidas da época, que perderam seus filhos. Houve um momento de grande tristeza. E antes de Jesus morrer, já tinha se comunicado com Maria e com João, que estava lá. Apesar de as mulheres estarem a uma certa distância da cruz, mas deu para Jesus se comunicar com ela. Mas fora isso, as pessoas foram para assistir um espetáculo. E esse espetáculo foi diferente. Imagine só, Jesus ficou de 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, naquela cruz em sofrimento. E que depois de um certo tempo, escureceu tudo ficou escuro, houve trevas. Não seria momento para refletir daquelas pessoas que estavam ali? Mas muitas, de coração endurecidos, voltaram para suas casas. Mesmo que o centurião tenha reconhecido que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus, ninguém sabe se ele seguiu os caminhos de Jesus. E aquela multidão que saiu batendo nos peitos, se lastimando porque tinha contribuído para a morte do Salvador. Será que elas se arrependeram? Não sabemos. Mas cada um de nós sabe de si mesmo. Você está disposto a se arrepender? Você está disposto a seguir Jesus de perto, não de longe?
Você está disposto a não fugir mais de Jesus? Porque os discípulos fugiram de Jesus. Mas você está disposto a seguir Jesus e não fugir de Jesus? Abraçar a causa do Mestre? Então aquele malfeitor não deu ouvidos às vozes contrárias. Vamos ler mais uma referência bíblica que se encontra em Lucas 16, 22 e 23, que faz parte da parábola do rico e Lázaro. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então temos algumas coisas que nós podemos aprender aqui. É que existe um lugar de descanso para os que morreram em Cristo. E que lá eles estão conscientes. Embora muita gente pense o contrário, que estão dormindo. Mas a Bíblia dá o entender que eles estão conscientes. Porque Jesus falou outra vez que eu não sou Deus de morto. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não sou Deus de mortos. Porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Estão conscientes. Estão também no paraíso, aguardando a volta de Jesus. Este lugar de descanso é chamado de paraíso ou seio de Abraão. É um lugar de delícias, né? E escute bem, quem estiver no paraíso estará livre da morte. A morte não terá mais poder sobre essa pessoa. A segunda morte, que é a morte espiritual, que é a morte mais complicada que tem, é a morte que não tem mais retorno. A segunda lição, que é só quem pode nos dar o ingresso para entrar no paraíso celestial, é Jesus. Então você receberá de Jesus a garantia, que é a sua palavra, a palavra de salvação. Mas você precisa também se arrepender, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Outra coisa que devemos aprender: no entendimento do texto bíblico, há dois lugares diferentes como destino das almas dos que morrem. Um deles é um lugar de delícias ou refrigério, e o outro é lugar de tormento. O rico estava no lugar de tormento, não porque era rico. Lázaro estava no paraíso, não porque era pobre, mas porque creu na salvação de Jesus. O rico, que era teimoso, que era perverso, continuou nos seus caminhos. E ele tinha 5 irmãos, que ele não queria que eles fossem para lá. E ele pediu ao pai Abraão que Lázaro fosse até lá. Isso aqui responde muita gente que diz: ah, eu não acredito não, porque ninguém que morreu veio de lá para dizer que é verdade. Então Deus não permite que ninguém que morreu venha para a terra pregar a palavra, porque a palavra
É para a igreja pregar. É para os crentes pregar a palavra de Deus. E Jesus disse na parábola: lá tem Moisés e os profetas. Que ouçam. Que escute a palavra de Deus. Se mandar alguém que morreu, todos vão correrem com medo. Saiba que o paraíso é para aqueles que confiam suas almas aos cuidados de Jesus. E esse, meus amados amigos, é o lado da cruz que você deve olhar. E olhar com esperança. Amém? Aleluia. Aleluia. Que você medite, meu amado amigo, da perspectiva da cruz de Cristo. Que a partir de hoje você tenha um olhar diferente a respeito da morte de Jesus, a respeito da morte do ser humano, a respeito da esperança que há em Cristo Jesus para nos dar vida e vida com abundância. Que você aproveite mais e mais a vida que Deus te deu e coloque-se à disposição de Jesus e seja usado grandemente por Deus na transmissão desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.